Olá, turminha, aqui é o professor Márcio César. Nós vamos aí pegar mais uma aulinha aí, agora falando sobre regra de divisibilidade, sobre um pouco de teia de possibilidades e também padrões na matemática, ok? Então nós vemos aqui a regra de divisibilidade do número 2, ou seja, quando é que o número é divisível por 2? Toda vez que ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, quando ele for um número par, ok? Bem, no exemplo que nós temos aqui, o 5040 ele é divisível por 2, pois ele termina em 0. Então, se ele terminasse em 0, 2, 4, 6 ou 8, né, ele poderia ser divisível por 2. E não só o 5040, qualquer número, tá? Terminando em 0, 2, 4. Ou seja, quando for par, ok? No caso, o número 5040 aí, né, como a gente está falando, ele é divisível por 2, porque ele termina em 0. O 237 não é divisível por 2, porque termina em 7. 7 não é par. Ok? Então vamos lá. A divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus valores absolutos for divisível por 3. O exemplo aqui, ó. O 234 ele é divisível por 3. Ok? 2, o 3 e o 4. Você vai somar e deu 9. E o 9 ele é dentro da tabuada do 3, ok? Ou seja, o 234 é divisível por 3. Agora, a divisibilidade por 4. Então, o número é divisível por 4 quando ele termina em 0, 0. Ou quando o número foi formado pelos dois últimos algarismos da direita, né, que for também divisível por 4. Por exemplo, aí, 1800, né, ele é divisível por 4, termina em 0, 0. 4116, os dois últimos números por 4. O 1324, 24 também é divisível por 4. E, por final, o 3850, ele não é divisível por 4 porque ele não termina em 0, 0 e o 50 não é divisível por 4, ok? E aí nós temos, então, a regra de divisibilidade pelo número 4. Agora, a regra de divisibilidade por 5. Essa aqui é muito fácil, tem que terminar em 0 e em 5. Ok? O 87 não termina com 5, então não é. A divisibilidade por 6, ela tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ok? Então é isso que a gente tem que olhar. Por 8, quando ela termina em 0, 0, 0, ou quando os três últimos algarismos da direita forem divisíveis por 8. O 7000 termina em 3 zeros, é o 104. Ele é divisível por 8. O 112... ele também é divisível por 8, né? Agora, o 164 não é divisível por 8. Por 9 é muito fácil, é só você somar os valores e tem que dar um resultado múltiplo de 9. No caso aqui, né, nós temos o 2871, então eu somo 2, o 8, o 7 e o 1, como vocês estão vendo aqui. Ok? E deu 18, e 18 ele é divisível por 9. Se você pegar 1 e o 8, dá 9 também ainda somado, ok? Nós temos agora o mais chato, a divisibilidade por 7. E isso eu deixei por último justamente porque ele é mais perigoso. Nós temos que multiplicar, então, né, um número por 2, como vocês estão vendo aí. E subtrair o valor do número inicial, sem o algarismo, ok? E o resultado deve ser ainda múltiplo de 7. Então vamos ver aqui o número 7203, ok? Primeiro a gente pega então o 3, que é o último número, como vocês estão vendo, e multiplica por 2, deu 6. Aí o 720 é o número antes desse 3 que eu peguei. Então eu faço 720 menos 6, que é o resultado. Deu 714. Vamos repetir o processo, pego o 4, multiplico pelo 2, deu 8. Aí eu vou pegar o 71, que é antes do 4 que eu peguei. Então vai dar 71 menos o 8 que eu resolvi. E aí deu 63, e 63 ele é um número da tabuada do 7. Ou seja, ele é múltiplo de 7, é divisível por 7. Agora a gente vai pegar aqui o número 6.481. Ok? Então eu pego o número 1, multiplico por 2, dá 2. Pego o 648, que vem antes do 1 que eu escolhi, e subtraio com a resposta que eu fiz, que era 2. Deu 646, ok? Daí, só que aí eu vou repetir o processo. Então, pego 6,
certo? Multiplico por 2 dá 12. Pego o 64 que vem antes do 6 e aí faço 64 menos 12, deu 52. 52 não existe na tabuada do 7, ok? Então o número 6.481 não é divisível por 7. Aqui a gente vai falar um pouco de ano bissexto. O ano bissexto consiste no ano que tem 366 dias, ou seja, um dia a mais do que os 365 habituais. Esse dia extra ocorre a cada 4 anos, quando é adicionado o 29 de fevereiro. Turma, na verdade, a física costuma dizer o seguinte, que um dia, na verdade, não tem 24 horas cravada. E também um ano não tem 365 dias certinho. Alguns livros vão falar que ele tem 365 dias e 6 horas. E aí essas 6 horas aí, e vezes 4, dariam 24 horas, né, a cada 4 anos, o que daria 365 dias. Mas nós sabemos que na verdade não é 6 horas certinho, é 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Então, na verdade, o ano bissexto, ele é uma somatória dessas 5 horas e 48 minutos que dão aí no final de 4 anos. E para ser ano bissexto, a gente tem que seguir o seguinte raciocínio. Ele tem que ser múltiplo de 4, mas não pode ser múltiplo de 100. E ele, com exceção, ele pode ser múltiplo de 400. Se respeitado isso, aí o ano é bissexto. Aí eu até coloquei, né, novamente, essa parte em vermelho, não pode ser múltiplo de 100, tem que ser em 400. E aí nós temos aí dois números ali embaixo, né? Nós temos aqui o ano 1900 e o ano 1700 que não foram bissextos. Lembrando que a rotação da Terra é 24 horas e a translação seria 365. Mas nesses 2 anos, eles têm o 00, beleza, eles são múltiplos de 4, mas eles também são múltiplos de 100, entendeu? E eles não são múltiplos de 400. Então, é por isso que o ano de 1900 e 1700 não foram bissextos, ok? O ano 2000 já foi considerado bissexto, porque ele era múltiplo de 4, ele era múltiplo de 400, tá bom? Apesar de também ter sido múltiplo de 100, ok? Então, o ano de 1900 e 1700 não foram bissextos. Ocorre que, na verdade, o cálculo exato não é simplesmente falar que ele é divisível por 4. Mas ainda até chegar, né, daqui a alguns bons anos lá na frente, ele, se não me engano, é 2020 que vai mudar, ou 2028, que essas 5 horas e 48 minutos aí, só para vocês terem uma base, a Terra está ficando mais lenta, o eixo da Terra foi alterado por causa de alguns terremotos, mas o fato é que para calcular no bissexto, para o 6º ano, para o 7º ano, é só de ser divisível por 4, ser múltiplo de 400. Ok? Então, sobre o ano bissexto, não é uma coisa tão complicadona, não. Ok? Bem, aqui é interessante, a gente vai falar de padrões numéricos, ou seja, começa com os números perfeitos. Na época do Pitágoras, por exemplo, eles estudavam muito essas coisas. Então, os números perfeitos para eles eram aqueles cujos divisores, diferente do próprio número, se somados, reproduziam o próprio número. O primeiro era o 6. Se você for olhar os divisores de 6, dá 1, 2 e 3. E se eu somar 1 mais 2 mais 3, né, vai dar o próprio número 6, como vocês estão vendo aí. O segundo é o 28. Aí a gente fez aqui uma decomposição. 28 por 2, 14, por 2, 7, por 7, 1. E aí os divisores, né, você tem o número 1, o 2 que apareceu, né, o 7 e o 14. Ah, mas o 2 apareceu 2 vezes, só conta uma vez. O 28 não conta. 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14, então vai dar 28, ou seja, 28 é um número perfeito. Ok? O 496 depois vocês podem fazer, que ele também vai ser um número perfeito. Ok? Então vocês demonstrem aí, baseado no exercício que eu falei. Então, número perfeito, tranquilão. Aqui nós temos os números triangulares, tá? Os números triangulares, como vocês podem ver, são formados acrescentando a um número todos os seus precedentes, como representado no desenho. Então nós temos aí o triangular começando com 1, depois 1 mais 2, 1 mais 2 mais 3, 1 mais 2 mais 3 mais 4 e assim por diante. Então vocês podem ver que os números triangulares, eles formam triângulos mesmo, como está colocando ali. E esses triângulos são triângulos equiláteros, ou seja,
esses triângulos, eles são formados acrescentando esses precedentes. Porém, se você pegar lá 2, lado 3, lado 4, né? Então todos são iguais, são equiláteros. E aí nós percebemos que eles têm uma peculiaridade. E isso vai entrar um pouco no que o Gauss fez. Se você perceber de um triângulo para o outro, ele está somando, obviamente ele está aumentando, né? No caso eu fiz 4 sequências, e a quinta sequência seria, por exemplo, um triângulo que daria 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Mas a somatória, um dá 1, o 2 dá 3, o outro dá 6, e aí aqui vai dar 10. Ok? Reparem que existe uma lógica entre esses números aí. Ó. Na verdade, se você olhar entre, né, vou colocar aqui de azul, entre o número vermelho mesmo, entre o número 1 e 3 é o 2, do 3 até o 6 ele aumentou 3, do 6 até o 10 ele aumentou 4. Então a gente já sabe, né, que se ele for fazer uma quinta sequência, né, ou seja, um triângulo aí equilátero com 5 pontinhos na base, vou até fazer aqui, ó, né, vamos fazer aí de preto, 1, 2, 3, 4, 5, aí 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 e 1. Então tá aí, ó, 5 pontinhos, aí é um triângulo equilátero com 5 pontos, ok? E aí eu não preciso ficar contando os pontos, eu sei que se tem uma quinta sequência, o próximo que ele aumenta é 5, porque eu sabia que ele está aumentando de 1 em 1. Se eu fosse fazer uma sexta sequência, eu sei que ele vai ser 15 mais 6, e aí daria 21, ok? Isso, de certa forma, é o que o Gauss fez, ou seja, sem ele saber que ele estava usando números triangulares, quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Então, existe uma lógica, e a gente vai ver essa agora, o Gauss e o número triangular T100. Ou seja, para eu saber a soma do centésimo número triangular, eu vou usar o que o Gauss fez quando ele tinha entre 7 e 10 anos de idade, ok? Alguns livros colocam que ele fez isso aqui quando ele tinha mais ou menos uns 8 anos, né? Mas como tem livros que não são tão precisos porque essa história foi contada, então o Gauss fez isso no que seria a antiga quarta série. Só para vocês terem uma base, hoje o que nós chamamos de nono ano seria a antiga oitava série. Então a quarta série do Gauss seria o quinto ano hoje. Então o Gauss fez isso aí com mais ou menos uns 10 anos, né? Como a maioria dos livros falam. Como eu disse, é um número impreciso. Tem livro que fala 7, tem livro que fala 10, mas a grande parte dos livros que eu vi fala que ele tinha 8 anos de idade. O professor mandou fazer uma conta do 1 mais 2 mais 3 mais 4, até chegar no número 100. E o Gauss, na verdade, fez essa conta muito rápido, tá? E o professor dele ficou abismado, ou seja, ele estava meio ocupadão, ele queria que a turma fizesse uma atividade, e quando ele percebeu, o aluno levantou a mão já com o resultado que ele mesmo tinha demorado pra caramba. Bem, e aí ele perguntou o que é que o Gauss, né, fez. Então vamos seguir essa linha aqui, tá? Como é uma idade precisa, o certo é que ele estaria no que seria equivalente à nossa antiga quarta série ou nosso quinto ano hoje. O Gauss percebeu o seguinte, que se ele pegasse o primeiro número e o último, somasse, dava 101. O 2,99, 101. O 3,98, 101. O 4,97, 101. E o número 5 e o 101 também. Ou seja, ele pegou o primeiro número, né, somou com o último, e sempre estava dando 101. Então ele pegou 50, que é a metade de 100, e multiplicou por 101, para não fazer duas vezes a mesma conta, e deu 5.050, ok? Então 1 mais 100, 100 mais 1, é duas vezes o mesmo cálculo. Então é por isso que ele pegou e dividiu por 2, para não fazer duas vezes a mesma conta. Então é por isso que ficou 50 vezes 101. E aí o Gauss, na verdade, inventou uma matéria que é ensinada no segundo médio, né, que chama-se progressão aritmética.
A sequência de Fibonacci também é um outro padrão matemático muito interessante. Quem assistiu o filme do Código da Vinci viu isso aí. Ele repete o número 1, aí soma 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13 e assim por diante. Essa sequência ela aparece no filme e na natureza também. Né? Muitas pessoas chegam numa tal de razão áurea. Né? E o número de Fibonacci, a sequência de Fibonacci ela cresce muito rápido. Isso quer dizer que se você fizer um programinha no computador e não colocar as variáveis certas, ela vira um loop que nunca para de calcular e trava o computador. Ok? Como vocês podem ver aqui, está o Triângulo Pascal, que vai aparecer alguns exercícios aí do 7º ano. A soma dos dois aqui vai dar outro de baixo. Então, por exemplo, 1 mais 1, 2. Né? Olha lá, tudo começa com 1 e termina com 1. Aí 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Né? Olha lá, 3 mais 1, 4. Né? Então você está percebendo que são números que vão dar a sequência de Fibonacci. Ok? Lá, 3 mais 1, 4, 6 mais 4, 10, 10 mais 10, 20, e o 15 mais 20, 35. Então vai aparecer exercício na apostila do 7º ano parecido com isso daí, ok? E na verdade você está percebendo que ele está na diagonal e é uma sequência de Fibonacci, como vocês podem ver. As somas aí estão acontecendo na diagonal, então é fácil você perceber que está dando o 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, que é a própria sequência que está ali em cima. Beleza? Então, é só você olhar o Triângulo de Pascal e fazer uma referência com a sequência de Fibonacci. O Triângulo de Pascal também é uma outra matéria que vocês vão aprender no 2º médio. E aí vocês viram aqui as diagonais, né? Que estão dando, no caso, a tal da sequência. Aqui, na verdade, eu dando aula e mandando meus alunos fazerem aí 5 ao quadrado, 15 ao quadrado, 25 ao quadrado, 35 ao quadrado, eu acabei percebendo um padrão. E esse padrão evita de você fazer, por exemplo, 5 vezes 5, 15 vezes 15, 25 vezes 25. Então dá uma olhada no que a gente fez aí, percebeu. Se vocês olharem, tudo está dando aqui, ó, olhando, né, em vez de fazer, como eu disse, aquelas contas, eu percebi que todos os sinais 5, né, que você fazia, dava como final, né, o número 25. Todos eles têm 25, dá uma olhada. E aí eu dei uma olhadinha nos números que estão na frente do 25 e percebi um padrão, que é justamente esses números aqui, ó, que evita de eu ficar fazendo conta. Eu peguei o 0, somei com o 2 e multipliquei por 1, deu 2. Aí depois eu peguei o 1 mais o 2, por exemplo ali, ó, 1 mais 2 dá 3, vezes o 2, 6. 2 mais 2, 4, vezes 3, 12. 3 mais 2, 5, vezes 4, 20. 4 mais 2, 6 e 5, né? 30, como vocês estão podendo ver ali. Ok? Então, em vez de fazer 65 vezes 65, que demora um pouco, a gente vai fazer o quê? Vou colocar aqui o quadradinho para vocês tentarem fazer depois e conferir. Apesar que eu vou fazer depois a conta lá. Eu vou fazer o 65 vezes 65. Vai demorar muito mais do que eu fizer essa continha por esse padrão. Você vai perceber o seguinte, ó. 5 mais 2 dá 7. E vezes o 6 aqui, ó, dá 42. E o 25 eu sempre copio. Então olha só como foi rápido. Óbvio que isso não vai servir para todas as potências. Agora eu vou fazer aqui o 65 vezes o 65 para vocês verem que vai demorar um pouquinho mais. Ok? 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 6, 36, com, né? Tá aqui, 39, com mais 3. Isso vai dar 5, né? Deixa eu só descer aqui um pouco. Isso aqui vai dar 5. Aí abaixo 2. 3 mais 9, 12. E vai 1, dá 4. Ou seja, tá aqui, ó, 4.225. Resolvi ele de um jeito bem mais fácil, sem a necessidade de você fazer 65 vezes 65. Então, se eu quiser fazer 75 ao quadrado, eu também consigo, é só usar esse padrão.
Então a matemática é feita de padrões, ok? Se você perceber, você consegue. Esse aqui a gente vai pegar a sequência do Gauss novamente. Então eu quero fazer a soma disso daqui, ó. Tenho 6 mais 2, que ele pegou o primeiro e o último, né? Como a gente vai fazer igual ele. Então deu 28. Aqui a gente pega o 10 mais o 18, dá 28 de novo. E o 14 mais 14, tá? Já que deu central, também dá o 28. Acontece que a soma dos extremos está dando 28, beleza? Só que aquele 14 ali eu só fiz só para mostrar para vocês se eu quisesse achar o termo central, que aí seria o 14 seria metade do 28. O que o Gauss fez? Ele pegou o primeiro, né, ele somou, em vez de somar cada um, a gente vai pegar, eu tenho 5 números, então ele multiplicou pela metade. Então a metade de 5 é 2,5, ok? O Gauss fez essa conta fazendo da soma do 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar no número 100, como eu mostrei para vocês aqui, né, 2 páginas atrás. Lembrando que a média de idade que foi falado, né, que o pessoal tem uma estimativa que é de 7 a 10 anos, mas para mim, como a maioria dos livros fala, o Gauss fez isso aí quando ele tinha uns 8 anos de idade, né? E aí na Alemanha, né, porque o Gauss era alemão, isso seria, né, o que ele estudava, seria equivalente ao que o pessoal do 5º ano hoje estuda. Tá? Então, eu vou apagar aqui, vou mostrar para vocês ali a sequência de novo, tá? Só para vocês entenderem que eu vou colocar uma fórmula, mas não se preocupem com a fórmula, tá? Eu só vou colocar a fórmula para vocês perceberem a lógica matemática. Então, tá aqui, o Gauss fez o primeiro com o último, né, deu 101, ele pegou a metade do 100, que era 50, e multiplicou por 101, que é a soma. Então, a gente vai fazer o mesmo raciocínio, ok? Então, eu vou mostrar para vocês que a fórmula, o Gauss pegou, ele chama o 6 de A1, o último número ele sempre vai chamar de AN, no caso, o último número aqui é o 22. E vai multiplicar pela metade dos números, no caso ali eu tenho 5 números, então a metade vai ser 2,5. Então vamos fazer aí, ó. Ele pegou o 22, né, que seria o último número, né, somou com 6 dando 28. Opa, para somar, mas aqui não é vezes, não é mais não, tá? É vezes, eu coloquei errado. Ele pegou e multiplicou pela metade dos números, então no caso ali é 5 dividido por 2 dá o 2,5. E aí 28 vezes 2,5, né? Tá dando aqui, fazendo essa continha, 70. Bem, vamos ver se realmente, se eu somar dá o 70. Vamos pegar aí, ó, o 18 mais o 22, 8 mais 2 dá 10, 20 mais 10 dá 30, então isso aqui dá 40. O 6 e o 10 dá 20, né? Ó. E aí eu tenho 40 mais 20 dá 60, mais o 10 dá o 70 que a gente calculou ali, ok? Mas ao invés de fazer essa soma, eu somo o primeiro com o último e multiplico pela metade dos números. Beleza? Então tá aí. Ele multiplicou 28 por 2,5 e deu 70. Bem mais fácil do que a gente ficar fazendo a soma. Aqui, o 6 mais o 1, né? Eu tenho 6 termos, 6 mais 1 já vai estar dando 7. Como eu tenho 6 termos, eu vou multiplicar pela metade deles, ou seja, 3, né? E aí o 7 vezes 3 dá 21, ok? Então tá aí. 7 vezes 3, 21 e acabou a brincadeira, ok? Então vocês perceberam que essa fórmula aqui, ela está correta, ela está dando um ok para todo o nosso algoritmo. E lembrando, hein, o Gauss fez isso novinho, ele foi um dos grandes gênios da matemática, ok? Para perceber que essas sequências aqui, e reparar, o primeiro aumentou de 4 em 4, a segunda de 1 em 1. Isso só serve para sequências. Bem, aí aqui a gente vai falar da teia de possibilidades, ou seja, por que o telefone no Brasil aqui aumentou 9, sendo que nos Estados Unidos, né, são 7, o Brasil precisa de 9? Bem, é muito simples. Se eu aumentar um 9 aqui no Brasil, eu aumento a possibilidade de novas linhas. Então tá ali, ó, para 7 dígitos, cada DDD suporta tecnicamente em torno de 9 milhões. E outra, lá nos Estados Unidos, o DDD não é 2 números. Aqui, por exemplo, São Paulo é 11,
Rio de Janeiro é 21. Então o DDD dos Estados Unidos é mais do que 2 dígitos, e no Brasil são 2 dígitos. Então eles já têm muitas combinações. E para nós aumentarmos a nossa combinação de 7 para 9, desculpa, de 7 dígitos para 9 dígitos, nós fazemos o que então? Nós colocamos mais um 9, tá? Já descontando, obviamente, os números reservados para telefones fixos e serviços essenciais. E quando a gente aumenta, né, no caso de 7 para 9, nós temos um número dando um fôlego aí para o sistema de 1 bilhão de linhas telefônicas disponíveis, ok? Eu tirei esse texto aqui dessa fonte, né, do Ricardo Bueno World Express. Então é um blog confiável, tá bom? Então isso é a possibilidade. Eu aumentei os números aqui nos nossos telefones, tanto os fixos quanto os celulares. Esses números foram aumentados, tá? Antigamente no Brasil o número de telefone ele não era o que é hoje. Por exemplo, você pega a linha com hoje é 3, tipo assim, aqui na freguesia geralmente é 3921, 3922, tá bom? E o Tainha fala, aumenta as possibilidades. Já que eu estou falando de ter de possibilidade, vamos falar o seguinte, ó. A matemática inteira é formada por padrões, ou seja, tudo que seu professor te ensinar deve ser estudado de forma que você perceba esses padrões. Agora olha só, uma pessoa que tem 2 tênis, 10 camisas do Coringão e 3 calções também do Coringão, pode ir a uma partida de futebol de salão. Ou seja, como que essa pessoa pode ir vestida para uma partida de futebol de salão? Ou seja, ela pode pegar o tênis azul e com a camisa amarela e com aquele primeiro calção. Aí depois ela pode pegar o tênis azul e com a segunda camisa e com o primeiro calção. Turma, se eu for colocar aqui no papel quantas possibilidades que ele tem com esses 2 tênis, 10 camisas e 3 calções, a gente vai contar e pode até se perder. Então tem uma conta mais fácil. Eu pego 2, vou multiplicar pelas 10 camisas que ele tem, ok? Para não ficar fazendo de uma por uma, como eu estava falando, né? Tênis azul, com branco, com preto, com amarelo, e calção 1, 2 e 3. Então eu pego os 2 tênis, as 10 camisas e os 3 calções. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar o 2, né? Que são os 2 pares de tênis, pelas 10 camisas e pelos 3 calções. 2 vezes 10 é 20, vezes 3, 60. Ou seja, 60 combinações diferentes essa pessoa pode fazer com os produtos que possui. E isso vale quando ele fala cidade A, B, C, quantas portas ele abre numa casa, entendeu? Então isso são teia de possibilidades. Nós estamos entrando aqui no mundo da probabilidade. E aí, para vocês darem uma olhada mais a fundo nisso, eu coloquei aqui, como fala na apostila do Uno, as placas de carro. Então eu coloquei, ó, para vocês terem uma base, tem 4 grupos aí de placas, né? Deixa eu apagar isso aqui, que viu a mais. Nós temos, eu quando nasci em 74, eu sou da época da placa amarela, né? Que é de 69 até 90, onde só tinham 2 letras e 4 números. Agora, né, nós estamos em 2019, então são 3 letras e 4 números. Mas como a gente está percebendo aí, por quê? Cada letra são 26 possibilidades. Então eu tenho 3 letras. Então 26, 26 e 26. E dos números, tá, não pode ser 000. Então eu tenho aí, né, a combinação numérica, o sistema numérico decimal nosso vai do 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então são 10 números, como você pode ver, tá? O 0 conta. Só que não pode ser 000. Então eu vou prestar mais atenção do 1 ao 9. Entendeu? Lembrando que eles podem se repetir, tá? Só o 000 que não pode. Então, ou seja, seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que daria 10.000 combinações. Mas como o 000 não pode, então ficou 9.999. Tá bom? Então a gente fez aqui 9. Não, turma. 9. Peraí. Desculpa, não. Eu falei uma coisa e fiz outra aqui, tá? Na verdade, como eu disse, são 10 vezes 10 vezes 10, né? Eu coloco vezes 9,
Mas na verdade, se eu fizer isso aqui, vai dar 90 mil. Então eu estou colocando porque muitos alunos acham que é um 9 ali, não é. Então na verdade nós temos 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, tá? Não 9, estou colocando aí para mostrar para vocês que não vai dar 9.999. O que vai dar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 10 mil. Só que como ele não pode ser o 000, né, aqueles 4 zeros ali, então seria 9.999. Então só toma cuidado. Muitos acham que a conta é essa. Então na verdade é 26, 26, 26, por causa das letras do alfabeto, e 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, subtraindo o 000, vai dar 9.999. A placa lá de 915 até 941, ela tinha uma letra e tinha 5 números, né? Aí a de 41 para 69, ela não tinha, ela começou a ter um município e era só número. Aí de 69 para 90, já que eu conheci, são 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, ou seja, 9.999 também. Ali ia dar mais combinações numéricas, mas só tinha uma letra, né? Em 941. Agora, as atuais, não. As atuais você tem as 3 letras aí, que como aumentou uma letra, né, em relação à amarela, eu pego, antigamente era 26 vezes 26, vezes 9.999, e aí como eu aumentei 26, né, que eu aumentei mais um algarismo, então aumentou as possibilidades. Então turma, tá aí, essa aula foi para vocês aí brincarem um pouquinho, e espero que tenha ajudado vocês nessa aula aí do 7º ano, beleza?